corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudo o Senhor pela vida da pastora Esther. Glória a Deus. Que especial, né? Estarmos reunidos aqui. Quem estava no curso de liderança hoje cedo? Ah, lá tem uma galerinha ali. Vamos pegar esse gancho, né, da manhã. Pode colocar a primeira foto dos slides. Eu só vou dar o texto base no meio do caminho, então você vai se virar hoje para entender, como todas as vezes você faz quando sou eu que prego. Deus mandou eu pregar, você tem que entender. Boa sorte para você. Né? Ainda bem que o pastor já orou por nós, está tudo certo. Nós vamos dar conta aí. Então, o tema dessa noite é apenas um garotinho. Você vai entender só no final, mas esse é o tema dessa noite, né? E o Espírito Santo tem trazido essa palavra no meu coração. Eu tenho sido muito ministrada essa palavra. Eu caminho por ela, caminho em fé. Calma que você já vai entender, tá bom? Então, vamos começar falando. Precisa estar ligado, né, gente? No on, peraí. Vamos começar falando do organismo vivo, né? A noiva, a igreja. Então, vamos lá. Nunca esteve no coração de Deus que o homem vivesse só. Quantos vão lembrar aí, né, que em Gênesis Deus viu Adão, né, e falou consigo mesmo que não era bom que o homem estivesse sozinho. E a palavra de Deus fala sobre isso, né, sobre caminharmos em unidade, caminharmos juntos, sermos realmente unidos, né? E até para uma vida ser formada, vai precisar do material genético de uma mulher e de um homem, né? A medicina não alcançou isso ainda, né? De fazer um ser humano, fabricar um ser humano. Isso ainda pertence ao Senhor e vai continuar pertencendo. E Jesus, né, com seu lindo amor, construiu o quê? Deixou o quê para mim e para você? A igreja. Ele deixou um firme fundamento para mim e para você, né? Então, para que a gente pudesse desfrutar dele plenamente, a Bíblia fala que ele nos deixou a igreja. E como ele ama a igreja, como a igreja é amada por Cristo. Quem já ouviu falar alguém falando que a igreja não é boa, que a igreja não presta, que busca na sua casa? Quem já ouviu? Eu já ouvi falar, né? Mas queria dizer uma coisa para vocês nessa noite. Jesus ama muito a sua noiva. E em Efésios 5, 25, Jesus declara o seu amor. Ele fala que ele se entregou, né? Paulo falando sobre isso, que ele se entregou por ela, que ele amou, né? Assim como o marido deve amar a sua esposa, ele se entregou e ele amou. Então, vejam como a visão de Deus a respeito de nós, como que é a visão de Jesus a respeito de nós. A igreja não é um lugar. É interessante a gente compreender isso, porque todo mundo tem aquela ideia errada. Eu falo bastante isso no Integração, vai parecer uma integração aqui em alguns momentos, né? A igreja não é um lugar onde você vai. A igreja não é aquilo que você aprendeu na alfabetização, né? I de igreja. Aí tem o quê? Um prédiozinho com uma cruz, não é assim? Aí eu estou aqui para te falar que não é bem isso. A palavra igreja significa chamados para fora. Eu e você somos chamados para fora. Ora, quanta beleza nesse chamado, né? A nossa natureza carnal nos chama para dentro. A gente quer resolver os nossos próprios problemas, né? Aquilo que nos tira a paz muitas vezes. A gente quer suprir as nossas próprias necessidades. E Paulo vai exortar, né? Vai exortar os irmãos que vivem pelo próprio ventre. Quantos ouviram lá? Quantos prestaram atenção? Que a gente está lendo, né? A gente está lá na leitura todos os dias, é que às vezes a gente deixa passar batido, mas Paulo já exortou, né? Alguns vivem só pelo seu próprio ventre, e Jesus quer nos libertar primeiramente disso, quer nos tirar desse lugar onde a gente se volta para nós mesmos. As estações no sentido espiritual, a igreja vive estações, o ser humano vive estações de vida. Nós vivemos, né, primavera, verão, outono, inverno, não é assim? Né? Essa estação que a gente está é tira e põe blusa. Está frio, coloca blusa. Sente calor, tira a blusa.
Por que que nós passamos por isso? Porque é de Deus, é do coração de Deus. Nós vivemos etapas, nós vivemos estações. Como igreja, nós estamos vivendo boas notícias. É isso, queridos? Então, o start da vida espiritual, tal qual a nossa vida biológica, né? Todos nascemos um dia, ou deveríamos ter nascido, talvez seja a primeira vez que você esteja aqui, e está tudo certo, mas todos nós devemos nascer de novo. Também está no integração, né? A aula do novo nascimento, alguns estão vendo aí no Boas Notícias, quem está fazendo já viu, né? No Boas Notícias, a aula do novo nascimento. Quantos foram abençoados nessa ministração do Boas Notícias? Na nossa casa de Boas Notícias foi muito especial, e como é importante, né, a gente fazer os marcos, ter demarcação na nossa vida espiritual, e nascer de novo é o fundamental, é o principal. Nós todos vamos nascer. Então, nessa casa, inclusive, não sei se você já participou de alguma festa que se chama batismo. Quantos já foram em um batismo? Que especial, né? Que tremendo é o batismo, né? Morre o velho homem e nasce algo novo. E a gente celebra isso muito. É muito especial. E a gente precisa demarcar isso, a gente precisa deixar claro isso para o nosso próprio coração. Às vezes a gente não consegue avançar para os próximos passos, né, da nossa vida espiritual. Quem é que ainda não foi batizado? Levanta a mão. Olha lá. Só quero deixar para vocês, assim, é um tempo maravilhoso. É um tempo muito especial, né? Eu tenho certeza que o Senhor vai te surpreender no seu batismo, assim como surpreendeu, né, o meu coração. Eu lembro muito, né, com muito carinho do meu batismo. Então, vocês estão vendo aí 3 peças raras. Você não veio hoje de manhã, a gente consagrou essas crianças aqui. A gente demarcou algo muito especial para a igreja. A primeira vez que a gente, né, de uma vez só, né, tantos bebês, e a gente está nessa estação também linda, física da igreja, né, muitas mulheres grávidas. Nós temos aí os nossos queridos bebês que foram apresentados hoje, uma fofurice, né, esbanjamos fofura hoje cedo. Que gostoso, mas tem uma verdade a respeito disso. Infelizmente, eles não vão permanecer dessa forma. Inclusive, uma das mães falou assim, pastora, eu vou te mandar uma foto mais recente, porque muda muito. Olha que delícia, né? É importante demarcar, é importante apresentar, é importante o teu batismo, mas não podemos permanecer nesse lugar. Fala para a pessoa perto de você, temos que mudar de estação. Alguns de nós demoram muito neste lugar. O que Paulo fala? Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Paulo batendo com força na igreja, né? Vocês falam de mim, mas Paulo batia com muito mais força. Tão pouco agora estão, porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? O que essa igreja estava falando aí? Estava falando que um era de Paulo, outro de Apolo. E a verdade é que nós somos de Cristo, não somos de um ser humano, né? Foi Cristo que morreu por nós, foi Cristo que ressuscitou por nós. Então, isso são obras da carne. Pensa no tamanho da bronca, né? Pensa no tamanho da exortação. Vocês são carnais. Vocês estão carnais. Comparação e falta de contentamento que levam à inveja. É isso que leva à inveja, né? Tem raiz a inveja, é o quê? Falta de gratidão. É como se você falasse para Deus, olha, eu sei fazer melhor do que o Senhor. Né? Isso é meninice. É por isso que Paulo está falando assim, eu queria te dar outro alimento, queria ministrar vocês com outra palavra, porém não posso fazê-lo. Porque vocês estão dodóis, vocês estão mimizentos. Né? Que mais que ele fala? Ele fala da inveja, ele fala da contenda. A contenda tem raiz aonde? No orgulho. Porque eu estou certo, você está errado, então a gente vai brigar. Né? Eu converso às vezes com os pastores lá, daí na Londrina, os casais mais maduros, né?
para pegar um pouco de sabedoria, para eu ver se eu melhoro na minha vida, se eu cresço, se eu me desenvolvo também. Então, eu pego umas ideias com eles aí. E aí, qual que é o segredo de um casamento de 30 anos? Qual que é o segredo de um casamento de 40 anos? Parar de se importar com coisa pequena. Parar de brigar. Aí eu peguei essa ideia, eu falei assim, é isso mesmo. Não precisa estar certo. Eu preciso ser feliz. Eu falei assim, eles têm um ponto importante, né? E a igreja do Senhor, ela precisa crescer nesse sentido. É meninice da nossa parte, sabia? Ficar brigando, contenda. Divisão também é isso. Porque eu quero ir naquela célula, não quero ir nessa célula aqui, eu quero, né? A gente fica escolhendo. Eu quero ir nesse ministério, não quero ir naquele ministério, ao invés de buscar na fonte. Senhor, onde eu vou ser útil para o Senhor? Onde eu posso ser uma bênção? Não é onde eu vou mamar melhor o leite. É onde eu vou servir melhor. Onde eu vou ser mais útil para o Senhor. Está vendo como que transiciona de fase, como que a nossa mentalidade diz muito ao nosso respeito? Quantos estão entendendo, igreja? Tomaram café à tarde, né? Glória a Deus, né? Então tá aí, dá para o tic-teco tá aqui, tá funcionando. Eu quero que você preste muita atenção aqui, porque às vezes a gente cai num erro de menino, né? Quando eu era um menino, o que eu fazia quando eu era menino? Eu falava como menino, eu pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino, né? Vocês conseguem perceber que a igreja avança, ela avança de estação para estação? Nós precisamos transicionar da fase do menino, da fase do leitinho, né? De ouvir aquela palavra, né? Quero que o meu líder coloque a comidinha na minha boca. É bom que Boa Notícia te faz, né? Tudo bem que você tem uma cartilha ali pronta, glória a Deus por isso, né? Nem precisamos pensar muito, pastor Diego, que fica pensando antes do Boas Notícias bastante, para nós, né? Buscando direção do Senhor, escrever na apostila, né? Mas às vezes até o que está pronto a gente não quer ir fazer. Pensa na meninice. Como que é lá na sua casa? Está pronto, não quero comer. Né? Está pronto, não quero beber, não gostei disso. Não gostei daquilo. O que a gente prova com isso? A meninice do nosso coração. Ó, é época de boas notícias, não gosto de boas notícias. Mas você também não gosta de nada, né? Você não gosta de nada, misericórdia. Né? O que você gosta? Eu gosto de Netflix, eu gosto de Instagram. Não é isso que a galera fala, não é isso que a galera pensa. No mundo natural é muito interessante ver um adolescente. Ó, agora vai dar certo, né? Falar com os adolescentes. De manhã não tinha adolescente para falar. Levanta a mão, você adolescente querido dessa casa. Levanta a mão, que eu sei que você é adolescente aí, ó. Tá para cá os adolescentes. Ah, tá bom. Não colou. Não colou, né? A gente quer as coisas do nosso jeito, né? Criança quer brincar, mas só do jeito dela, porque se não for do jeito dela, o que a criança faz? Ela leva a bola, ninguém brinca com a bola é minha, tem que ser do... Não é assim que, né? Na célula tem que ser assim. Pense em mudar um dia da confraternização, para você ver o rolo que não dá, né? Não, essa semana a gente vai ministrar a palavra, porque a palavra, né, é o que eu sinto que é o que a gente está precisando. A confraternização fica na outra semana. Meu Deus, é a Segunda Guerra Mundial. Não na sua célula, eu sei que tenho certeza. Todo mundo muito espiritual. Não tem nenhum menino na sua célula só, né? Mas ali, ó, adolescente, né? O que a gente vê no adolescente? Ele começa a se interessar, é interessante essa fase, né? Pelo que ele não se interessava até então. Umas perguntas diferentes. E, às vezes, eles almejam um relacionamento. O que vocês acham? Sem saber tudo que esse relacionamento implica. É ou não é verdade, pastores? Os supervisores de adolescentes estão dizendo, é isso mesmo, pastor. Eles não sabem da missa um terço. Mal eles sabem que relacionamento exige muita louça para ser lavada. Não é verdade, gente? Né? Quem casou, levanta a mão. Ó,
Esse negócio que aparece na Disney, foram felizes para sempre. Na verdade, o mais certo eles tiveram desafios para sempre. Né? E daí, quando vem os filhos, então, Senhor, é uma bênção, né? Tem alguma grávida aqui nessa noite? De manhã tinha... Cadê as grávidas, gente? 10 grávidas, não tem nenhuma no culto da noite para a gente zoar aqui. Eu brincando, imagina, nunca faço isso. Né? Mas é desafiador. É uma bênção, gente. Casar, ter filhos, glória a Deus. Né? Mas, gente, não é tudo que... Não é aquelas flores que o Instagram mostra, né? Ou é flor todo dia no seu casamento? Né? Tem algo errado no meu. Então, se no teu é flor todo dia... Né? Se seus filhos são obedientes, tem alguma coisa errada. E aí, gente, essa fase do adolescente é interessante, porque, né, nesse caso, as pessoas querem a bênção. Né? Tem um crente adolescente, assim, ele quer a bênção. Mas ele não sabe tudo o que implica para andar e caminhar naquela, tal qual o adolescente. Né? Adolescente na fé. Né? E é lindo, gente. Glória a Deus, está transicionando de fase. Vamos lá ver. Ao que Tozer confronta, vamos ver o que Tozer fala sobre os adolescentes? Existem muitas plaquinhas e frases de efeito expostas nas casas dos cristãos que dizem o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas essa citação nada mais é do que uma citação parcial e ignora algumas implicações. Vocês sabem, extraímos de forma habilidosa um ensino falso e separamos uma passagem pequena do contexto, do mesmo modo que se tira a casca de uma laranja. Então, você tirou daqui, colocou para cá, para ficar confortável para você. Extraímos a promessa e anexamos as nossas agendas e frases de efeito. Não é lindo? O Senhor é conosco todos os dias, né? Mas sejamos honestos e deixemos o nosso Senhor dizer a nós de forma exata aquilo que Ele quer dizer. Será que é isso que Ele disse? Estou convosco todos os dias? Não exatamente, meu irmão. Agora você vai falar assim, a pastora vai mudar a Bíblia. Não vou, não. É o povo que está mudando a Bíblia. Ele realmente disse, ide, vamos ver tudo? O contexto, né? Estou ensinando para o pessoal da liderança que o contexto é importante para a gente não errar, né? Para a gente não se equivocar. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco. Pera que talvez você não foi tão conciso na informação que você tem. Essa pequena palavra "e", olha, aqui é muito interessante, porque aqui eu ensino sobre biologia, a gente ensina a palavra, a gente ensina português também, né? Que é uma coisa simples, mas a gente tem, às vezes, um delayzinho, uma dificuldade. Essa pequena palavra "e" não está nessa frase por acaso. Tudo que foi escrito, a Bíblia fala que para o nosso ensino foi escrito. Esse "e" muda muita coisa. Jesus estava dizendo literalmente que sua presença era prometida e garantida na igreja cristã se a igreja permanecesse fiel em suas responsabilidades missionárias. Vai ver se um casamento funciona se não tem responsabilidade com o outro. Como que fica um casamento? Dá certo, gente? Tem paz um casamento assim? Ah, não, hoje eu não cozinho, hoje também não pago suas contas. Dá certo? Eu falo isso no integração, né? Ah, não, eu não vou pagar esse cartão de crédito que é dela. Ah, não vou cozinhar, não vou passar. Não vai dar certo. Por que a gente acha que Deus vai receitar esse tipo de coisa? Será que eu devo assistir a uma cantata? Está todo mundo lembrado da cantata, né? Que teve esse ano? Né? Está lembrado disso aqui? E por que você não libertou disso aqui? Esqueceu já? Amnésia. Só passando o dedinho. Só no celular. Vai ver quanto tempo a criatura está lá naquele celular. Perdendo tempo com o celular. Ao invés de ler a Bíblia. Não, mas daí não entende a Bíblia. Lê a Bíblia em 5 minutos? Aí quer ter uma revelação. Uau! Em 40 minutos no Instagram.
5 minutos de Bíblia. Vai dar certo essa conta, gente? Eu vejo meninos falando que a Bíblia é difícil de entender. Mas é lógico que vai ser difícil de entender. Primeiro que seu cérebro está viciado na dopamina do Instagram, que é um vídeo, né? Bomba dopamina na tua cabeça. A Bíblia, como que vai... A Bíblia não é vídeo. A Bíblia é leitura. Cadê sua responsabilidade como cristão? Você está muito menino. Tem que transicionar de fase pelo amor do Senhor Jesus. Paulo estava, dando a varada dessa na igreja. Menino, estou querendo aqui pregar o Apocalipse para você, mas você não sai de Gênesis. Pelo amor de Deus. E não que Gênesis seja livro fácil, tá? Não é. Facinho, facinho, não vai ter nada. Tudo vai exigir um esforço seu. Adolescente quer se esforçar? Não vocês. Assim, no modo geral, tá? Não quer se esforçar. Não quer não quer ter trabalho. Quer tudo... a geração fast food. Eu passo no drive-thru e eu pego o meu lanche, ele já está pronto e eu como. Ele não sabe o processo, ele não aprende com responsabilidade, não vê, né, começo, meio e fim. E está assim. Gente, a igreja, meu querido e minha querida, é ir. É a nossa responsabilidade. Por acaso Deus falou assim, vocês estão, queridos, amados irmãos, com vontade de ir? Quando eu vou falar para as crianças tomar banho em casa, eu não falo assim, está com vontade de tomar banho? Eles não estão nunca. Né? O que eu falo para eles? Vai tomar banho agora. Porque eu quero. Eu tenho relógio, tenho compromisso, a vida está passando, né? Eu não estou com a vida ganha, assim, sem uma imaginação, né? Faço o que eu quero, a hora que eu quero. Mas tem crente achando que dá para ser assim. Na vida espiritual dá para fazer assim. Sabe o que é? Não vou fazer devocional, não, que eu estou de férias. De certo, o Satanás vai olhar para o crente e vai falar, tá de férias, não vamos mexer ali capirotada. Não, ó, tá de férias, vamos respeitar as férias dele. Claro que não. É agora, de férias. Vocês estão lembrados lá do domingo passado? Davi se deu o quê? Férias. Inclusive dos devocionais, com certeza. Né? Que eu tenho certeza que eu tivesse abrido a Bíblia naquele dia, a Bíblia está escrito, não saia na varanda hoje. Certeza. Não é? Mas não é assim um devocional, é ou não é? Que quando você passa aquela dificuldade naquele dia, você fala, bem que o Espírito me alertou. É ou não é? O Espírito falou, gente. Né? Eu fico lembrando, né, das coisas que fazem sentido depois, mas por quê? Porque às vezes a gente esquece o que está acontecendo, não pode esquecer. Nós não podemos nos esquecer. Será que se você é desse que, né, vai para a cantata, vai, né, adora o Senhor. E quanta letra linda aqui, né, sobre permanecer, que permanecerei, né, com os olhos no Senhor. Vem a primeira prova, você já fala, Deus me abandonou, não é possível. É ou não é, gente? É a adolescência do cristão. É claro que não. Trata-se de uma verdade, de uma promessa, com uma aplicação moral específica. Quantos são lembrados de Jonas? Jonas não queria fazer, ele falou assim, Jonas era o profeta adolescente. Vou fazer o que eu quero, né? Eu não quero ir para Nínive. Não vou. Não foi? Né? Eu vi crente falando, não vou fazer boa notícia, não vou fazer boa notícia. Aí o pastor Diego falou, vai para a célula, então. Que coisa. Né? Não quero fazer, não vou. Né? Eu ouvi gente falando assim, Deus me livre aquela pessoa. Daí eu falei assim, estou olhando para a quarta pessoa da Trindade. Que ela não vai fazer naquela pessoa. Não vou, estou escolhendo, não vou para Ninivita de jeito nenhum. Tem Jonas aqui, de manhã eu brinquei, hein? Ó, tem gente que devia estar lá no liderança. Mas está querendo ir andando direitinho para a barriga do peixe. E nem sabe, né? Faço o que eu quero, quando eu quero. E está indo para a barriga do peixe, entrando lá. Depois você me conta como que é o cheiro lá na barriga do peixe. Me fala como é que é.
Como que essa experiência é diferente, né? Assim, não tem outro profeta com essa experiência. Você precisa compartilhar com a gente. A gente precisa transicionar, querido, querida. Precisamos transicionar. Deixa as coisas de menino. Vamos continuar essa frase aqui, ó. O homem nasce, cresce e... A aula de biologia que você faltou? Será? O homem nasce, cresce e... Morre. Esse salário morre? De novo, gente, vocês tomaram café à tarde, né? O homem nasce, cresce. Glória a Deus. Achei que ele ia morrer. Reproduz. Rapaz, pensa na igreja inteligente. Vocês são inteligentes demais. Olha, vocês estão de parabéns. Vamos aplaudir vocês mesmos? Glória a Deus. Eu achei que eu ia ter muito trabalho para ministrar nessa igreja, mas vocês já entenderam tudo. É isso mesmo, é multiplicação, meus queridos. O varão perfeito, ele entende isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda, né, em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia, engano fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o... Não, peraí, naquele que é o braço, naquele que é a perna, naquele que é a barriga. Por que ele é o cabeça? Porque ele manda e nós obedecemos. Né? Aí vocês estão... Tem umas falsas impressões que as pessoas têm. Você acha que pastor e pastora faz tudo o que quer? A igreja de Cristo. Eu vou falar para vocês. Nós estamos aqui em obediência no segundo culto. O pastor Davi e a pastora Mônica orientaram, vocês vão fazer o segundo culto. A gente ficou 30 segundos assim no delay, assim, ó, 2 cultos. Aí a gente ficou, né, calculando o que ia ser com questão de voluntário, né? E aí agora a gente, com muita coragem, somos muito motivados pelo Espírito Santo, fazer o terceiro culto, se precisar, né? Dá uma tremedeira, assim, quando a gente pensa. Mas é sempre melhor obedecer. É obedecer. Porque o cabeça tem que mandar. Se você não está obedecendo, você está vivendo qualquer outra coisa, menos igreja. Você acha? É sabor, né? Vem cá. Sabor igreja. Não mudou, né? Sabor igreja. Na prática, você não é igreja nada. Você faz o que você quer, a hora que você quer, como der na sua cabeça. Você não cresceu. Imagine multiplicar, porque esse é o objetivo. Quando nos tornamos cristãos, nascidos novamente, ganhamos a natureza daquele que ama. Desenvolvemos a nossa salvação no sentido horizontal. Compreendemos que as nossas responsabilidades nos abençoam. A responsabilidade não é para te matar. A responsabilidade não é para ser ruim, né? O mundo, por exemplo, diz que ser pai e mãe é um fardo. Deus me livre de fazer um CPF, né? Assim que está no Instagram agora, de vez em quando eu entro no comentário para ver o tamanho de bobagem que eles falam. Deus me livre. Né? E o que a Bíblia diz a respeito dos filhos? Herança do Senhor. Um presente que o Senhor dá. Envolve muito trabalho e muita responsabilidade, sim, mas não deixa de ter a beleza que é. É desafiador, sim. Tem, né, problemas, de vez em quando você vai ter que resolver uma coisa, uma circunstância aqui ou ali. É verdade, mas não deixa de ter beleza. Né? Não deixa de ser uma bênção, não deixa de ser um privilégio. Mas só pode multiplicar quem amadureceu. Quem está na estatura para poder, né, ser pai, ser mãe. E aí precisa transicionar de filhos para pais e mães espirituais. Faz parte do processo de desenvolvimento da igreja. Essa fase nós estamos passando agora, essa estação, está muito linda. Acontece no natural, né? Mais de 10 grávidas no nosso meio. Acontece no natural,
acontece também no espiritual. Nós estamos gerando algo no Boas Notícias. Você está lá, né? Com os novos nascidos, lá eles fizeram oração do novo nascimento na nossa Boa Notícia, fizeram a coisa mais linda. Né? Que precioso se nós soubermos. É a coisa mais gostosa do mundo você ver um novo convertido. Ele testemunhando, nossa, eu vi um demônio, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, você ouviu um? Tem mais. Sem querer assustar, tá, pessoal? Eles sempre existiram, os demônios sempre existiram. A gente começa a enxergar, a gente começa a discernir. Não é assim? As crianças também não falam de novas habilidades, né? Tem os picos de desenvolvimento, ninguém dorme na casa, né? E por mais que faça curso de sono, eu acho não interessante as mães fazendo curso de sono. Tem uma gripe, já era. O sono de todo mundo. Uma gripezinha, a casa fica assim, ó, de ponta cabeça. Calma, passa também. Tem muitas alegrias na maternidade e na paternidade. Mas quando você é desafiado, como que é a sua atitude? Quando você é desafiado para ministrar uma palavra, boas notícias, liderar uma célula, orar, iniciar algo novo, como que você faz? Você sente que precisa da confirmação de Deus? Se você sente isso, é porque o menino dentro de você sente medo. Medo. É o medo que às vezes nos atrapalha de avançar. Medo do novo. Medo. E nós precisamos vencer esse medo, né? Agora imagine vocês, não, pastora, não, é difícil para mim, é difícil falar em público, é difícil isso, é difícil aquilo. Não, tá tudo certo. Então, quando Moisés foi conversar com Deus, vocês já leram essa passagem, ele foi conversar com Deus. Aliás, Deus foi conversar com Moisés, né? Porque no caso Deus atraiu Moisés, né? Com a sarça ardente pegando fogo, ele foi atraído para aquele lugar. E o que aconteceu? Deus chamou ele e falou assim, olha, eu tenho uma obra para você lá no Egito, quero libertar o meu povo. Imagina que loucura essa conversa, gente. Ele ouvindo aquela voz. E daí, que Moisés, ao que respondeu Moisés, o que para Deus? Claro, Senhor, bora, só bora. Foi isso que... Não, eu estou para ver um crente falar assim. Ministra a palavra da oferta, por favor. As figurinhas são as mais variadas nessa hora. As mais diferentes possíveis. Né? Eu acho cômico. Não. Aí ele foi falar do quê? Do problema que limitava ele fisicamente. Ele foi falar o quê para Deus? A minha língua é pesada. Aí, ao que Deus respondeu para ele. Nossa, verdade, Moisés. Você tem a língua pesada. Nossa. Acredita que isso aqui passou? Menino, fica aí mais 40 anos, tá tudo certo. Fica aí no deserto com as ovelhas, tá tudo certo. Né? A galera resolve lá mesmo a libertação por eles. Tá tudo certo. Foi isso que respondeu. Foi? Não. Mas é que a gente responde para Deus, né? Foi lá, o que ele falou? Moisés. Eu acho interessante que às vezes Deus não responde com uma resposta, Deus responde com uma pergunta. Ele pergunta para Moisés, quem foi que fez a língua, Moisés? Deus não sabe da sua situação? Será que Deus não sabe da sua limitação? Será que Deus não sabe como você foi feito? E diga-se de passagem, maravilhosamente você foi feito. Por mais que você encontre defeitos em você mesmo. Ele se sentiu pequeno diante da presença de Deus. A verdade é, nós somos mesmo. Ele não respondeu assim, ó, vou resolver o problema da sua língua. Plim. Ou plim de novo, né? Não falou também. Se perguntarem, diga que o eu sou quem enviou. Coisa louca. Eu gosto dos textos, né, que Paulo está falando ali, que Deus confunde mesmo. Né, Paulo fala assim, eu não vim para vocês pregar para vocês com eloquência. Eu não vim com argumento humano, eu não vim com sabedoria humana. Eu vim com o poder de Deus para falar. Poder de Deus. Né? Vai, Moisés.
Vamos, meu filho. Será que tem Moisés aqui? Ou será que tem Jonas aqui? Ou será que não? Está todo mundo varão perfeito aqui. Glória a Deus. Já pensou? Testemunha. Minha igreja, ninguém tem medo de nada. Um povo forte, muito corajoso. O que é isso aí? O povo está falando de tirar água, né? Tirar água do poço. Eis que, né? Não tinha torneira. O que o irmão fez? Puxou a água do poço. Dá para ir. É engraçado como a gente coloca algumas limitações diante de Deus, né? Lembrei o pessoal nessa manhã, né? O Pedro era pequenininho. Acho que ele tinha uns 2 anos, assim. E daí eu falei com o Diego, Diego, preciso do carro hoje. Daí ele falou assim, não, eu preciso resolver tal coisa. Daí eu falei, tá bom. Aí ele saiu com o carro, eu fiquei sem um carro. Daí eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor falou para eu ir na visita, tal, mas eu estou sem carro. Sabe ao que o Senhor me respondeu? 2 pernas. Pode usar, né? Tá incluso no pacote. Você pode, além do cérebro, você tem também as pernas. É verdade. É verdade, Deus. Aí, eis que peguei a criança que estava comigo, vamos viver uma aventura hoje, né? Vibrou. Vamos pegar um ônibus. Coisas tão fáceis de serem contornadas. Tem coisas que são muito simples. Lógico, tem coisas com outros níveis de adversidade, mas coisas simples de fazer. Hoje tem Uber, né? Tem outras coisas, tem outros aplicativos, plataformas. Naquela época era só o ônibus mesmo. Tinha táxi e ônibus. Né? O táxi sempre foi muito caro, né? Peguei lá, gente, deu certo. Eu fui no ponto, eu peguei o ônibus, ele me deixou no lugar que eu queria, desci e fiz a visita. Pensa numa coisa, parece que eu estou falando um negócio muito extraordinário, né? Mas dá para ser feito. Olha lá, se não tem água na torneira, o que você faz? Você cava um poço. Igreja, vocês estão acompanhando meu raciocínio aqui? Né? Eu queria falar um negócio mais difícil, mas é leite mesmo. E daí a gente vai para o texto base dessa noite. Você estava se perguntando, baseado em vozes da onde, que a pastora está ministrando essa palavra. Né? Vozes bíblicas. Estou até com a Bíblia, que nem vou abrir, mas só para você saber que a fonte está aqui. Tá? Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos para este povo comer? Onde compraremos pães para este povo comer? Era Jesus. Eu gosto das perguntas que Jesus faz. Aonde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Querido, Jesus já tem a solução. Jesus já está lá na resposta. Jesus quer saber onde que a gente está nesse meio tempo. Filipe lhe respondeu, 200 denários. Ele começou a fazer as contas, é o cálculo, né? A figurinha da Nazaré, começando a fazer contas na cabeça aqui. Como farei para resolver essa, né? Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Fazendo conta, tem tanta galera, tanto pão, dividir, continha de divisão, né? E a gente racionaliza, a gente faz do mesmo jeito as coisas de Deus. A gente racionaliza. Não, peraí, mas o que eu vou fazer? Que eu estou com essa criança, tem 2 filhos. Não, peraí. Não, eu vou esperar meus filhos crescerem. Eu vou esperar casar. Eu vou esperar, né, ter o carro. Eu vou esperar. Fica esperando. Vou esperar a conta dar certo para ir comprar o pão, para ir alimentar essa multidão. É assim que a gente faz. A gente racionaliza. Outro discípulo, como não é suficiente um para dar a resposta errada, o outro também fala uma coisa errada. Tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, tem sempre, pastor, eu quero muito fazer a palavra da oferta. Mas, eu quero muito fazer o boa notícia. Mas, eu quero muito liderar uma célula. Mas, é difícil ser uma resposta assim, né? Eu recebi pouquíssimas respostas, assim, ó. Tamo junto, pastora. Você vai sofrer, eu vou sofrer. Nós tudo vamos sofrer. Muito feliz. Nunca recebi essa... Bora, pastora, agora. Vamos fazer um bazar, galera? Não?
É esse silêncio que eu recebo. Jesus disse, mandem o povo sentar, e você sabe o final dessa história. A gente racionaliza, a gente coloca os empecilhos para Deus. Não dá, estou cansado, estou isso, mas você vê minha agenda. Ai, sabe por que eu não posso fazer boa notícia? Porque eu estou com a agenda assim, ó, muito lotada. É muito difícil para mim, eu não sei falar. O louvor já pode subir. É hora de usar o que você tem ao invés de temer. Há um povo com fome. Há um povo com fome. É hora de parar de dar desculpas. Porque Deus não precisa da sua eloquência. Se assim fosse, ele teria ido nas sinagogas buscar os seus discípulos, meus queridos. Eu não poderia estar aqui também ministrando essa palavra, porque eis que também não tenho teologia. Você não tem para onde correr. Ai, pastor, como vocês acham que foi essa semana para eu pregar hoje? Eu queria falar para o Diego todos os dias, não vai dar esse final de semana. Segunda eu tive vontade, terça eu tive vontade, quarta eu tive vontade, quinta eu tive vontade, e hoje eu morri de vontade. Falar, não, sabe o que não vai estar dando. Estava lá com as costas hoje de manhã, estava encostadinha assim, ó, o povo ficou preocupado. Falei, não, eu estou querendo morrer mesmo. Não é fácil e não vai começar a ser fácil. Mas eu não faço só o que é fácil. Igreja tem que estar em movimento, pelo amor de Deus, vamos entender isso. Você quer uma igreja só para você chegar aqui, sentar aqui, ou vir aqui embora, você está no lugar errado. De manhã eu brinquei, né? Hoje tem fisioterapeuta aqui, ó. Tem alguma fisioterapeuta aqui? Vem aqui, Duda, um pouquinho, por favor. Animados, jovens, essa casa. O que acontece, cara? Você estragou o pé. Conta para mim aqui. O que acontece com o corpo humano que não se movimenta? Olha para a igreja. Fala. Definha. Meu Deus, definha, não tem músculo, não tem mobilidade, não tem alongamento, não tem nada. Daqui para pior. Ladeira abaixo. Obrigada pela sua participação. Aplauda o Senhor pela vida da Duda. Que dificuldade que a gente tem. Tem que se movimentar, tem que se mexer. Quantos conhecem esse filme? Levanta. Bom ou excelente? Excelente. Né? Esse menino aí, ó, ele tem 14 anos, desesperado para ajudar a sua comunidade. O William encontra um livro na biblioteca local que o ensina sobre energia eólica. Inspirado, ele decide construir. Gente, ele não tinha nem o livro, ele foi na biblioteca. Se você for na biblioteca, talvez você me encontre lá. Inspirado, ele decide construir um moinho de vento utilizando o quê? Sucata. Ele fez com sucata. Ele não tinha nenhum material. Apesar do quê? Apesar da descrença e do ceticismo de muitos ao seu redor, sua invenção visa bombear água e gerar eletricidade, trazendo alívio para a crise alimentar da sua comunidade. Ele tinha 14 anos. Ele era um adolescente. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Deus já tem uma resposta para qualquer crise do mundo. A finança ruim, Deus tem uma resposta. Há uma resposta que está nele. Está nele. Nós precisamos buscar essa resposta. Nós precisamos aprender a orar, a se movimentar, a sermos resilientes. Deus te entende o que ia fazer. Deus tem algo para nós e nós precisamos alcançar. Já tem uma resposta para a sua dúvida, para o seu problema, para o seu desafio. Deus não foi pego de surpresa nos desafios que nós vivemos no hoje, na igreja do hoje. Há uma resposta para nós. Nós precisamos de ousadia.
para nos vencermos. Nós precisamos vencer a inércia. Vou tirar meu tênis, está atrapalhando. Desculpa. Nós precisamos vencer a inércia. Nós estamos preocupados com muitas outras coisas. E deveríamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Para o ID. Focados no ID. Focados no autor e no consumador da nossa fé. A gente precisa andar por fé. Esse menino aí, pelo que eu sei da história dele, o pai dele, né, depois se converteu e tal, mas foi um processo para eles. Ele não esperou alguém falar assim, quer uma aguinha, né, vamos lá na cidade comprar pão. Não, vamos resolver o problema na raiz desse problema. Sabe o que falta, igreja, para nós? Vou ser sincera. Submissão, humilhação, rendição diante de uma ordem de Deus, porque o milagre vem, mas o material do milagre é e continua sendo obediência, porque aquilo que Deus falou é aquilo que o crente tem que fazer. Não mudou, é obediência. E o que eles fizeram? Eles se sentaram, eles obedeceram. Mesmo com questionamento, eles se sentaram. Mas o que é isso para tanta gente? E a gente questiona, mas o que é isso? Né? O que eu sou? O que eu tenho? Qual que é o meu conhecimento para abrir uma célula? Qual que é a minha disponibilidade para abrir uma célula? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não chama desocupado, não. Deus já chama quem está fazendo alguma coisa mesmo. Não está sobrando tempo para ninguém, não. É ocupado mesmo. Porque Ele vai dar graça. Ele sustenta. Porque Ele dá uma visão e vem junto com a visão essa provisão. Vem o extraordinário de Deus. Ora, por que vocês acham que nós recebemos o milagre do terreno? Ele viu uma igreja obediente. Uma igreja que pratica o ID. Falei pro Diego, nós vamos ter as cadeiras aqui, nós vamos ter o culto. O que é que precisa? O que é que precisa fazer? Nós precisamos aprender a se mexer. Quais são os materiais da turbina? Ele improvisou, ele não tinha nada pronto. Ele podia falar, eu não sou engenheiro. E talvez seja a sua desculpa, eu não sou pastor, eu não tenho conhecimento, quem que sou eu? Moisés também, se me chamarem, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Né? Diante do faraó. Quem é faraó para Deus? Ninguém. Seremos sempre pequenos perto dele. Sempre nós seremos pequenos perto dele. Não importa o quanto cresçamos, sempre precisaremos dele. Precisaremos sempre do corpo de Cristo. A célula, o Boas Notícias, o seu trabalho, a sua família é o lugar onde distribuímos essa presença. Sentem com eles nesse lugar. A palavra para nós é para sermos fortes e corajosos. Há uma graça de provisão sobre nós. E essa provisão, ela vem sobrenaturalmente. Mas o que é isso? Não é no que você vê. É a graça que está sobre nós. Vem algo sobre nós. É uma unção que vem sobre nós. Há uma unção sobre nós. Há uma unção. Não vem do homem. Não vem da carne. Não é Paulo. Não é Apolo. Deus quer transformar a nossa mentalidade. Deus quer que a gente desenvolva, que a gente cresça. A gente tem que sair desse lugar onde a gente só recebe. A gente tem que encarnar o ID do Senhor. É o que nós somos. É a nossa identidade como igreja. Seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão da igreja. Suas histórias pessoais criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. 6 vezes Paulo usou o seu testemunho em Atos. Um homem de presença fraca. A Bíblia fala, parece que não, né? Porque ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mas a Bíblia fala que a presença dele era fraca. A pregação dele fraca. Quero te dizer mais, não me importa se você achar que a minha pregação é fraca, que o sermão é fraco. O que mais for fraco, importa que haja uma unção sobre a igreja.
Me importa que o dono da unção esteja aqui nessa noite. Ele é o mais importante. O noivo permanece sendo o mais importante. O resto é resto. Se Paulo, que nós conhecemos, tinha um testemunho tão impactante, quanto mais você também. Quanto mais você também pode buscar esse lugar na presença de Deus. Quanto mais você pode ministrar pessoas ao seu redor. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. Deus deseja te usar. Você é pregação. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. A nossa vida é uma pregação. A nossa vida tem que dizer algo. Eu queria que você se levantasse. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir ao céu? O que você deixou de fazer para que as pessoas possam ir ao céu? Lembrem do autor do livro Vida com Propósito. Mais uma alma. Mais uma alma. Nosso tempo é muito curto para estacionarmos em qualquer fase. O menino tinha o suficiente. Ele tinha o pão, que é Jesus, e tinha o peixe, que é o símbolo da igreja. Quem tem isso tem poder para alimentar uma multidão. Dentro de você pode sair rios de águas vivas. A palavra de Deus diz que aquele que crê, há um rio de águas vivas que fluem do seu interior. Em nós há poder, a graça. Essa é a nossa identidade. Não foi o que Jesus falou? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me ungiu para libertar o cativo. Ele me ungiu para curar o ferido. Foi para um tempo como esse, meus queridos. Foi para um tempo como esse. Ai, choreando. Ere maranai foi, ere nais, ere maranai, ere nais foi, ere nais, ere maranai, ere nais foi, ere nais. Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo
Espírito Santo me fez ver algumas pessoas que estão aqui nessa noite. E há alguns empecilhos na caminhada dessas pessoas que estão impedindo, empecilhos claros, como se fossem empecilhos físicos, mas eu creio que são espirituais, como impedindo o avanço de algumas pessoas aqui nessa noite. Pessoas que são cristãs já há algum tempo, mas que têm muita dificuldade com determinadas ordens do Senhor. E o Senhor vem trazendo uma verdade para o nosso coração nessa noite. Essas muralhas precisam ser derrubadas nas nossas vidas. Porque se não houver obediência, é primeiro obediência. O obstáculo ele não sai antes da obediência. O primeiro passo é nosso. É primeiro obediência, é essa ordem. Ide. É essa ordem. Assentem-se, compartilhem da presença, não importa o que você ache, nós precisamos tomar esse passo, essa atitude, é uma atitude. Caminhar, trazendo boas novas, não é apenas uma estação da igreja. Caminhar levando boas notícias é um estilo de vida. O cristão maduro, ele faz isso, é o que ele é o que nós somos, é a nossa identidade. Nós vivemos como peregrinos nesse lugar. Essa terra não é nossa. Nessa terra tem ilusões que se chamam conforto, casas confortáveis, carros, eles são um engano muitas vezes para o nosso coração. Estabilidade financeira, isso é engano para o nosso coração, porque o nosso lugar não é esse. E é chegada a hora, Jesus está às portas. A palavra fala sobre um dispenseiro que deve ser achado fiel. Nós lemos isso no devocional. É aquele que administra os tesouros reais, o pão e o peixe. É o dispenseiro. O que se requer do dispenseiro é que ele seja achado fiel. Fidelidade, obediência, isso é caráter de Cristo. E nós precisamos ir para esse lugar de rendição, humilhação. É assim que a gente precisa estar na presença de Deus. Ei Deus, eu estou aqui para me lembrar, não é para te lembrar porque o Senhor já sabe, para me lembrar que eu sou pequeno mesmo, e que se o Senhor não fizer o que o Senhor tem para fazer, se não vier o sobrenatural, eu vou afundar. Eu vou afundar. É isso que você tem que clamar. Você tem que ser igual aquele servo. Ei, Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Tem compaixão da minha casa, Senhor. Tem compaixão das minhas boas notícias, Senhor. Clama pela sua célula. Tem compaixão da minha célula. Se só tem menino na sua célula, você tem que clamar. Se só tem menino na sua rede de supervisão, você tem que clamar. Clama a misericórdia do Senhor. Você tem que dar esse passo nesse lugar. O Senhor não nos vê como vítimas de uma situação. Não vê aquele menino na África como uma vítima, e nem a sua comunidade. Ei, Deus quer levantar guerreiros, corredores. A vida cristã não é um spa, é uma corrida. E nós precisamos ter essa aceleração no Espírito Santo de Deus, que está aguardando o nosso sim. Toda a geração, toda a criação, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ei, se manifesta aí! Se manifesta! Cadê os desesperados pela presença de Deus? É hora de clamar. Você não pode ficar alheio. É hora de clamar. Coloca sua miséria no altar do Senhor. Miséria sim é pouco que a gente tem, para que Ele possa multiplicar. Na sua fidelidade, Deus vai multiplicar.
Deus vai abençoar os seus, porque vai sobrar, sabe? Naquele dia sobrou. Sobrou porque eles acharam que ia faltar. Foi quebrada uma mentalidade de escassez. A igreja de Cristo precisa quebrar essa mentalidade do eu não consigo para eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós vamos cantar mais uma vez essa canção, para que você tenha oportunidade. É um tempo como esse, é a sua oportunidade. Ergue um clamor pela sua casa. Você está vivendo em escassez espiritual, levanta um clamor na sua casa. Levanta um clamor. Você tem visto miséria espiritual no seu trabalho, levanta um clamor. É oração, porque a bênção e a multiplicação, ela vem sobrenatural. Porque um planta, o outro rega, mas só há um que dá o crescimento. Só há um que dá o crescimento. Diga isso para ele nessa noite: Senhor, eu espero no Senhor mais do que as corças esperam pelas águas. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Rendição, Pai, a Ti, de humilhação mesmo, Pai. O Senhor conhece a nossa estrutura e foi o Senhor mesmo que nos fez com as limitações que nós temos, Pai, para que o Seu poder se aperfeiçoe na fraqueza, para que nenhum homem se glorie daquilo que o Senhor quer fazer, Pai. E nós cremos que o sobrenatural está muito próximo, Pai. O sobrenatural está muito perto, Senhor, tal qual nossa fé já alcança esse lugar do sobrenatural, Deus. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito tem nos despertado, Senhor, a sair, Pai, do lugar da meninice, Senhor. O Senhor tem nos levado para novos lugares, lugares altos no Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, porque nós podemos, Senhor, sair com segurança no Senhor. Pai, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. A nossa
confiança está no Senhor, Pai. E não se frustram aqueles que esperam no Senhor, aqueles que, Senhor, te buscam e clamam o teu nome, Pai. Eles têm uma resposta certa. O Senhor já tem em mente o que será feito, Pai. Está prestes a acontecer, Pai, algo novo. Essa estação nova que a tua igreja, Senhor, entra, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, por esse novo lugar, Pai, não físico, mas espiritual, que o Senhor coloca a sua igreja nessa cidade, Pai. O Senhor está fazendo algo novo, o Senhor está estabelecendo, Pai, a tua noiva no lugar de visibilidade, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Pai. E nós, Senhor, nos sentimos privilegiados, Senhor, de fazer parte dessa história, Pai, de fazer parte, Senhor, de um corpo, Pai, saudável, onde teu nome é anunciado, Pai, onde o testemunho de tantos irmãos estão sendo revelados, Pai, onde a tua graça é manifesta, Pai. Aceita, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. E nós oramos, Senhor, já pelo próximo culto de colheita, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que o nosso coração esteja pronto para, Senhor, para a colheita que nós vamos receber, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sermos dispenseiros fiéis na tua presença, Pai, acatando com responsabilidade, Pai, os novos bebês que o Senhor tem entregue para a noiva, Pai, como símbolo que foi da apresentação nessa manhã, Jesus. Há muitos bebês, Pai, onde a sua noiva vai receber. Pai, Senhor Deus, nós oramos por uma unção de Barnabé nessa noite, Pai. Aquele, Senhor, aquele que ama, aquele que recebe, aquele que integra. Pai, nós oramos por essa nova estação de integração na sua presença, Pai. Prepara mesmo a noiva, Pai. Que nós sejamos os braços que acolhe e que abraça, Pai, aqueles que estão se achegando a Ti, Pai. Essa já é a nossa oração, Jesus, nessa noite de gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor aí.